Olá pessoal, tudo bem? Sou o Marcos, mais uma aula aqui com vocês, tá? Hoje a gente vai falar sobre uma matéria bem interessante aí para quem é do segmento logístico, né? Quem trabalha com controle de estoque, é o famoso FIFO. Muitas pessoas aí no meu dia a dia aí nas matérias que a gente tem nos cursos solicitam uma explicaçãozinha mais detalhada referente a essa matéria, né? E aí eu acabei desenvolvendo ela aqui e disponibilizando aí para todos vocês. E para você que é meu aluno aí, sabe como é que funciona no nosso dia a dia, né? Que eu explico em sala de aula. Para você que é externo aí, é uma matéria um pouco complexa, tá? Precisa um pouquinho de uma dedicação maior por parte de cada aluno para entender. Eu procurei fazer a parte conceitual, tá? E também no final tem um exemplo de uma tabela como é que se calcula, porque às vezes a gente aprende no nosso dia a dia como funciona a tabela, né, a parte conceitual, como é que funciona lá dentro do armazém. Mas às vezes a gente acaba esquecendo de como funciona na parte matemática do negócio por trás, né? Como é que funcionam os cálculos para que a gente chegue naquelas situações lá no dia a dia, primeiro que entra, primeiro que sai, qual o material pegado no estoque. Aí tem uma tabelinha no final que a gente vai conseguir entender ela de forma mais adequada, tá? Agradecendo a cada um de vocês aí já para estar assistindo as nossas aulas aí. Vai ter uma sequência, uma playlist falando só sobre esse assunto, tá? É o FIFO, TEFO, o LIFO e o MPM. Vai estar falando sobre esses assuntos aí. Essa é a primeira dessa série aí que a gente vai estar gravando, tá bom? Para você que é meu aluno aí, obrigado por estar nos acompanhando. Não esqueça dos trabalhos, tá? Para quem já é meus ex-alunos aí, que já está chegando na casa dos 1.300 alunos formados aí por mim, graças a Deus, tá? E para você que é externo aí, obrigado por ter vindo aí. E a cada um de vocês, ao assistirem as nossas aulas, dá aquela colaboração lá. Se inscreve no nosso canal para que para que o canal continue crescendo aí como está. Tá bom? Vamos lá? O FIFO é uma sigla em inglês que significa First In, First Out, que traduzida para o português significa primeiro que entra, primeiro que sai. Essa frase aí, primeiro que entra, primeiro que sai, para quem trabalha com estoque aí, pessoal, é um texto, é um conceito já bem utilizado no nosso dia a dia, tá? Para quem já sabe, tranquilo. Para quem não sabe, isso aqui tem uma importância muito grande no seu controle de estoque no dia a dia, tá? Sendo você controlando o seu estoque através de uma planilha eletrônica, né, no Excel, ou seja, através de um sistema integrado. A gente precisa entender por quê. Um dia a tecnologia pode faltar, pode falhar, né, na realidade lá dentro do seu armazém, e aí, quando você sabe isso aqui na prática mesmo, tem em mente como funciona, você é capaz de colocar isso aqui em prática sem necessidade de tecnologia nenhuma. Tá? Então, FIFO, primeiro que entra, primeiro que sai. É um método de controle de estoque, gerenciamento de filas, em que o primeiro item que entra é o primeiro a sair. Então, quando a gente fala esse método, né, um método que a gente utiliza lá nos estoques, né, os primeiros materiais a serem entrados serão os primeiros a sair. Os repositores dos supermercados, eles são bem atentos referente a isso aí, porque geralmente quando ele recebe o material, ele vai lá na gôndola, né, retira aquele material que está lá na gôndola, o antigo, né? Coloca o novo no fundo e coloca o velho na frente. Quer dizer o seguinte, o primeiro que entrou será o primeiro a sair. Em outras palavras, o FIF assume que os produtos ou itens que entram numa fila de estoque, em uma fila, né, que é uma sequência, né, sempre quando eu coloco o material em estoque, eu já tenho uma certa quantidade lá guardada. Então, sempre aquele primeiro que entrou sempre será o primeiro a sair. Se eu inverter essa lógica, eu posso e corro o risco de deixar o material vencer em estoque, tá? Isso aí é um problema muito sério quando a gente trabalha com matéria-prima que tem uma validade muito curta. Então é muito perigoso isso aqui. E aqui a gente começa a entender o seguinte: por que o mercadinho do tio Zé na esquina deixa vencer um monte de iogurte, margarina, requeijão, lá dentro daquele freezer, e as redes de supermercados de grande porte aí é muito difícil isso acontecer.
Por quê? Porque justamente segue essa filosofia, esse método de controle de estoque, tá? São os primeiros a serem vendidos, né, ou utilizados, enquanto os mais recentes são mantidos para serem utilizados posteriormente. Aqui, quando a gente fala vendidos, é quando está no ponto final, tá? Que é lá no supermercado, onde é que o cliente vai lá e retira o produto e sai com ele. Utilizados é mais dentro da indústria, tá? Principalmente quando a gente está falando de matéria-prima. Então, coloquei um material lá no meu estoque, né? Diversos tipos de matérias-primas diferentes, lotes diferentes, validade diferente. Mas eu sigo essa lógica, eu sempre sou o primeiro a entrar e o último a sair. Então eu faço uma fila. De um lado eu vou abastecendo e do outro lado eu vou retirando. Então segue a lógica, primeiro que entra, primeiro que sai. O conceito FIFO é comumente utilizado em contabilidade de finanças, especialmente para calcular os custos dos bens vendidos. Sim. Aqui, quando a gente fala na parte contábil, pessoal, tudo que entra dentro da empresa nós sabemos que é documentado através de notas fiscais. Então, a parte de impostos, controle financeiro, tudo isso aí, tá? Às vezes nós nos apegamos muito na parte operacional e acabamos esquecendo essa parte, tá? Esse controle, ele é um controle contábil, tá? É um controle que gera informações para a área contábil, para a finança, para a logística em si. Então, nada mais é do que os departamentos estão integrados em si, que absorvem informações desse método para os seus planejamentos específicos. Aqui tem uma sigla, né? O COGS, do inglês, COGS of Goods Sold, que é o custo total dos produtos vendidos durante um determinado período de tempo, tá? Eu estava dando uma pesquisada num case em inglês e achei esse tópico interessante, tá? Para quem quer abranger um pouquinho mais do seu conhecimento, hoje a gente já tem tecnologias que você consegue baixar alguns estudos de casos de outros países, né? Nesse caso aqui no meu ficou em inglês, né? Mas você pode baixar de outros países, porque é sempre bom a gente ver como é que funciona, quais são as metodologias, quais são os métodos que são aplicados nas empresas em outros países. Por quê? Para a gente não ficar só focado naquilo que acontece no Brasil, mas sim no mundo inteiro, tá? Já que nós estamos vivendo cada vez mais um mundo cada vez mais globalizado, isso aqui faz parte do nosso dia a dia, sim, tá? Nesse caso, a fórmula para o cálculo do COGS, né, baseia-se num método FIFO, onde os custos dos bens são vendidos. Então, aqui essa ferramenta em si, né, utiliza dados do FIFO para que sejam executadas as vendas dos produtos no dia a dia. É o calculado com base nos preços dos itens mais antigos que ainda estão em estoque, tá? Vamos aprender na prática como é que calcula o FIFO. É bem simples, não precisa se preocupar. Às vezes as pessoas ficam um pouco preocupadas, mas para mim fazer isso aí tem matemática. Gente, tudo hoje tem matemática. Isso aí também tem um detalhe, né? A matemática é difícil para aqueles que às vezes já nem tentou fazer, tá? Eu penso dessa forma. É um cálculo um pouco complicado, tá? Mas se você prestar bem atenção, assistir várias vezes e às vezes colocar em prática no seu dia a dia, você acaba dominando. É um cálculo bem simples, tá? É complexo, mas por aqui é simples, e você vai acabar dominando no dia a dia lá no seu armazém, tá? Vamos lá? Aqui nós temos essa planilha, tá? Interessante, pessoal. Alguns detalhes aqui que vocês devem prestar bem atenção, porque senão vai confundir a sua cabecinha e vai virar uma bagunça tremenda. Primeiro, todo cálculo que você vai fazer, você olha essa barra amarela parte superior aí, FIFO TEPS. Primeiro que entra, primeiro que sai. Qualquer operação, você lembrou dessa frase, você vai conseguir se sobressair lá no seu dia a dia nessas operações. Então, começando aqui na coluna do lado direito, nós temos a data, tá? Essas datas aí, pessoal, são datas que ocorreu o recebimento do material, tá? Então aqui nós temos 8/2, 9/2, 10. Então a sequência é baseada nos recebimentos que você teve lá na sua empresa. A coluna documento, nós temos NF todo mundo sabe, né? Nota fiscal, e OF.
OF é fábrica, ordem de fabricação. Então é um material que eu estou retirando do estoque, né, de matéria-prima, para consumir lá na minha linha de produção. Então eu tenho a operação de entrada e tenho a operação de saída. Aí nós temos a coluna de entrada, tá? Nós temos a coluna de entrada, nós temos a quantidade, o custo unitário e o custo total. Na sequência, nós temos as colunas, nós temos a linha de saídas, né, e temos as colunas. Quantidade faturada. Lembrando, pessoal, tirou uma dúvida aqui, que fique esperto que isso aqui costuma dar alguns problemas. Quando a gente fala quantidade faturada, é aquela quantidade que sai na nota fiscal, tá? Ó, preciso tirar 250 peças da nota fiscal tal para o cliente tal. É isso, tá? Quantidade baixada quer dizer o seguinte: quais são os lotes que você vai retirar, tá? De quais são as notas que você vai retirar esse material que está saindo. Então pode ser que fracione. No caso nosso, na tabela do dia 12, ela fracionou, né? 320 peças de uma vez. Eu tive que pegar várias notas, vários lotes diferentes para complementar isso aí, tá? E no final, nós temos essa linha onde é que está escrito saldo. O saldo nada mais é do que? É o resultado de toda a operação de entrada e saída. Entrou, sobrou. Saiu, sobrou. Então, é uma operação que fecha o ciclo de qualquer entrada ou de qualquer saída, tá? Então, vamos lá para a gente entender bacana. Nós temos aí no dia 8/2 a nota fiscal 22.415. Essa nota fiscal veio com 300 peças de um determinado material que custa R$20 o preço unitário, tá? Então, o que eu fiz? 300 vezes 20 deu o custo total de 6.000. Maravilha. Lembra sempre, viu, pessoal? Na linha que eu faço entrada, eu não faço saída. E na linha que eu faço saída, eu não faço entrada. Lembre disso sempre, tá? Então, como eu fiz essa entrada, lá no saldo vai permanecer o quê? 300 peças, né? No caso aqui, 300 peças. Essas 300 peças me custam R$6.000. Então, fechei a minha entrada. Aqui no dia 9, eu tenho uma nova entrada. 9/2, né? A nota fiscal 22.419, 240 peças, R$25. 240 vezes 25 deu 6.000. E aí eu preciso ficar atento. Eu pego esses 300 aqui, mais esses 240, deu 540. 6.000 que eu tinha no estoque, mais 6.000 aqui, acabou dando 12.000. Fechei. Então, quer dizer que eu cheguei nesse ponto aqui, eu fechei a operação de entrada, tá? No dia 10, eu tenho uma outra fabricação 2188 de 250 peças. Então, me pediu lá, ó, tem que sair 250 peças. E aí, eu preciso vir aqui. Lembra quando eu falei, primeiro que entra é o primeiro que sai? Então, agora chegou a hora. Na minha primeira entrada, eu tinha 300 peças. Ainda tenho 300 peças. Então, posso retirar o 250 de uma vez? Posso, tá? Então, 250, eu posso tirar 300? Posso. Então, lancei 250. Qual é o custo unitário dessa entrada que eu estou retirando? R$20. R$20. Então, 250 vezes 20 deu 5.000. Esses 5.000 aqui, eu preciso retirar ele do estoque, tá? Então, 12.000 menos 5.000, 7.000. 540 menos 250, 290. Então, meu saldo ficou 290 peças, que me custa R$7.000. Aqui, eu tenho no dia 11, né, mais uma nota fiscal, né? 22.454, 280 peças, R$28. 280 vezes 28, 7.840. Tá? Então aqui está entrando. Quando eu faço a entrada, eu não faço saída. Ó, está tudo em branco aqui. Tá? Então, eu tinha 290 no estoque. Mais 280 foi para 570. 7.000 mais 7.840 foi para 14.840. Fechei. Então, meu saldo agora é 570, tá? 14.840. Aqui no dia 12, eu tenho uma outra fabricação 2199 de 320 peças. Então, é uma quantidade um pouco maior, né? E eu preciso eliminar as primeiras que entrou, né? Então, o primeiro a entrar será o primeiro a sair. Então, vamos lá. Lembra dos 300? Dos 300, estou tirando 250. Sobrou 50. E eu preciso retirar esses 50 aqui, ó. Tá? Para fechar os 300 lá em cima. 50, R$20, que é o custo unitário. 50 vezes 20 deu 1.000. Então, eu venho aqui no final. 14.840 menos 1.000 deu 13.840. 570 menos 50, 520. Então,
Nessa etapa do processo aqui, esses 300 já não existem mais, eu acabei com ele, tá? Mas aí dos 320 ainda me resta mais, tá? Dos 320 eu só tirei 50. Aí eu olho aqui minha próxima entrada, que tinha 240 peças. Posso retirar de uma vez? Posso. Aqui, ó. 240, o preço unitário dela é R$25. 240 vezes 25 deu 6 mil, tá? Então, 14.840 menos 6 mil deu 7.840. Desculpa, pessoal. 13.840 menos 6 mil, 7.840. Aqui eu venho 520 menos 240 ficou 280. Eu pego aqui 240 com 50, 290. Aqui está pedindo 320, ainda está faltando ainda. Falta 30 peças, tá? Esses 300 não existe mais, esse 250 não existe mais, agora eu preciso tirar desse aqui, ó, tá? Eu vou retirar dele 30 peças, tá? Essas 30 peças, R$28, né? Aqui, ó. 30 vezes 28, 840. 7.840 menos 840, 7.000. E eu tenho 280 menos 30, 250. Então, aqui nesse exato momento aqui, eu acabei fechando essa saída, tá? O saldo que ficou foi 250 peças, R$7.000. Aí, dia 13, eu tenho outra ordem de fabricação para sair, tá? A nota 22, ordem de fabricação 2214, né? 140 peças. Essa 140 eu posso retirar ela de onde? Eu posso retirar dessa 280, pessoal. Porque da 280 eu só tirei 30 peças, então posso retirar ela inteirinha, tá? 140, R$28, que é daqui, né? 140 vezes 28, 3.920. 7.000 menos 3.920 ficou R$3.080 com saldo de 110 peças, que é 240 menos 140 ficou 110 peças, tá? Aqui dia 14 de 2 de 2011, eu tenho a nota fiscal 22.466, 110 peças, R$30. 110 vezes 30, 3.300. Então vem aqui, 3.080 que sobrou no estoque, no saldo, né? Mais 13.300 foi para 6.380. 110 mais 110 que eu está entrando, né? Foi para 220. Então fechou o meu saldo aqui. No dia 15, eu tenho uma ordem de fabricação, tá? 22, 23, 90 peças. Essas 90 peças, pessoal, eu ainda vou retirar desse saldo aqui ainda, tá? Então, 90 vezes 28, 2.520, tá? Eu venho no estoque. 6.380 menos 2.520 ficou 3.860. 220 menos 90 ficou 130 peças. Aqui no saldo ficou 130 peças, tá? E o valor 3.860. Agora nós precisamos tirar a prova, tá? Como é que a gente faz os cálculos aqui para saber se o que a gente fez está certo? Eu fiz a somatória da quantidade de entrada, deu 930, tá? Fiz a somatória do meu custo de entrada, 23.140, achei. Fiz a somatória da quantidade faturada, 800. Fiz a somatória da quantidade baixada, 800. Esses dois números aqui, quando vocês fizerem a somatória deles, pessoal, se eles derem diferentes, dê uma revisada porque está errado, tá? Há a possibilidade de estar errado, tá? Aqui no final, eu venho, faço a somatória também do custo total, né, das saídas, deu 19.280. Agora chegou a hora do X da questão, tá? Eu pego 930 menos 800, 130, ó, bateu. Aqui em cima deu 130, aqui deu 130, bateu. 23.140 menos 19.280, 3.860, ó, 3.860. Então, esses quatro números aqui, quando você fechar a sua tabela, fez essas somatórias, eles têm que bater, tá? Esse número aqui que é o saldo final, que é como de acordo com você vem fazendo o cálculo, né? E aqui é a tira-prova no final, quando você fizer todas as somatórias, tá? Pessoal, fechamos a tabela, tá? Aqui eu dei um exemplo aqui, acho que nem em 8 dias foi de entrada, tá? Tem que ficar atento que é o seguinte, a maioria das empresas aí, você tem recebimento e tem expedição 24 horas. Então, isso aqui é um negócio que, às vezes a gente não percebe, né, fisicamente como funciona, tá? Mas, tecnologicamente, o computador, lá o programa, o software que você tem, ele faz todos esses cálculos por trás de todas as operações que a gente faz lá no dia a dia
de recebimento, expedição, retirada de material no estoque, entre outros, tá? Vamos aí o conceito final, né, sobre o FIFO, né? FIFO significa First In, First Out, que se refere à ordem do processamento em quais os itens ou dados que são recebidos primeiro são os primeiros a serem processados ou removidos, né? Processado é fabricado, removido é saída. Essa saída pode ser para produção, para vendas, entre outros, tá? Resumindo, é tudo a mesma coisa, está saindo de alguma forma, tá? E aqui tem um conceito bem interessante, né? É uma técnica comum em computação e gerenciamento de filas, em que os elementos são tratados na ordem em que forem recebidos e sendo levados em consideração a sua prioridade. Peraí, pessoal, desculpa. Sem levar em consideração a sua prioridade ou valor, tá? Isso aqui é um conceito para a galera do TI aí, quando vai fazer a programação, né? Do software, como vai funcionar dentro lá na parte do armazém em si, tá? Então, respeite esse conceito em si, tá? Chegamos ao final de mais uma aula aí, pessoal. Muito obrigado a cada um de vocês, tá? Por terem nos assistido essa aula aí. Fiz uma pesquisa, levou um pouquinho de tempo para levantar informações para que eu conseguisse montar essa aula para vocês, tá? Obrigado a cada um de vocês aí que assistiu a minha aula até agora, tá? Seja meu aluno, meu ex-aluno, seja você externo, tá? Não deixe de seguir o nosso canal cada vez mais está subindo aí, quer dizer que a galera está gostando, muitas pessoas estão tirando dúvidas aqui assistindo as nossas aulas, tá? Obrigado a cada um de vocês. Não deixe de seguir o nosso canal. Se você tem alguma dúvida referente a algum assunto voltado a esses métodos aí, pode deixar lá nos comentários. Demora um pouquinho a responder, mas assim que sobrar um tempinho, a gente vai lá e responde cada um dos comentários, cada uma das dúvidas de vocês. Beleza? Pessoal, obrigado. Não deixe de assistir os próximos vídeos da nossa playlist aí falando sobre esse nosso assunto. Abraço a cada um de vocês. Beijo.